talvez o seu ápice seja você ter essa tranquilidade ao ponto de você perceber a sua vida como algo mais linear e mais tranquilo. Tava conversando com um amigo, eu não anotei nada não, aqui vai na espontaneidade, mas eu tava conversando com um amigo, ele me fez a seguinte pergunta. Ele falou, pô, Marlon, tu acha que tu tá vivendo o seu auge, assim? Mano, em que aspecto, né? Ele falou em tudo, assim, na tua vida. Eu falei, cara, eu acho que não, irmão. Acho que não. Aí ele tipo assim, ele me conhece do Instagram, mas eu treino onde ele dá aula. Aí ele foi e pontuou alguns aspectos da minha vida, né? Falou, pô, Marlon, mas tu, pô, tá casado com a mina maneira, eu vou fazer 12 anos de casado agora. Ele falou, pô, tem mó tempão casado, pô, você tem seu apartamento, a princípio, pô, você consegue passear e tudo mais, não tem teu carrinho. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, aí veio aquele, não é nem meme, né? Mas é aquele, é como se fosse um meme do bem, né? Não é um meme engraçado, que é aqueles quadrinhos assim, né? Um cara que tem uma bicicleta, olha, o cara que tá a pé, olha para um cara que tem bicicleta e fala: Nossa, como eu queria aquela bicicleta. Aí vai o quadrinho do cara com a bicicleta, aí o cara da bicicleta olhando para um cara de moto. Aí o cara de moto falando. Aí o cara de bicicleta fala: Nossa, como eu queria uma moto. Aí o cara de moto tá olhando para um carro e falando: Nossa, como eu queria um carro. Aí um cara do carro, quadrinho do cara do carro, tá olhando para um helicóptero. Eu falei: Nossa, como eu queria ter dinheiro para andar de helicóptero. Tipo assim, é, o que cada um tem ali é o sonho de alguém, tá ligado? Eu fiquei pensando, eu falei, cara, as mínimas coisas que a gente hoje considera que a gente tem é o sonho de algumas pessoas. E, tipo assim, não é um papo de babaca, não, de me colocar, tipo assim, eu tô num lugar onde pessoas sonham estar. Óbvio que não, óbvio que não. No que eu acredito é que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo para conquistar as suas conquistas e vencer as suas batalhas. É nisso que eu penso. Mas eu tava imaginando, quando ele falou isso, eu fiquei pensando assim, depois até busquei a Priscila, minha esposa, na academia. Eu saio de uma academia, pego ela e vem pra casa. Eu falei, pô, Priscila, tu é feliz com o que você tem, com as suas conquistas e tal? Ela falou, sou. E quando ele fez essa pergunta, meio que a gente pensa muito no aspecto. Cara, por incrível que pareça, acho que a gente pensa em último aspecto, o aspecto da saúde, né? De ser saudável. A gente pensa muito em sucesso profissional, a gente pensa muito em grana. Grana acho que é o primeiro que a gente pensa. Pensa muito em coisas que a gente adquiriu e posses que a gente tem, né? Que também envolve, esbarra um pouco na questão financeira. Mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, frente a isso, o quão grato eu sou. Por quê? Quando ele me fez essa pergunta, eu só fiquei pensando assim, voltando. Eu falei, caraca, mano, meu carro é um carro 2013, pô. É um Nissan March 2013. Eu, pô, sou doido pra trocar ele. Mas eu sou doido pra trocar ele, mas ao mesmo tempo eu não sou ingrato em relação ao que ele me proporciona, tá ligado? Ele me leva e traz, me leva e me busca e me. Enfim, ele sacia as minhas necessidades tranquilamente. Mas, pô, 2013. Tá falando de um carro aí de mais de 10 anos de vida, né? Eu fiquei pensando, falei, caraca, mas eu sou doido pra trocar de carro. Sou doido pra trocar de apartamento. Assim, profissionalmente ainda não cheguei no lugar que eu queria, que eu já sonhei na minha idade. Eu fiquei pensando, mas mesmo assim, as poucas conquistas que a gente considera ser poucas, né? São grandes conquistas, às vezes, pra alguém. E esse memezinho que eu conto a historinha do quadrinho, do cara a pé olhando pra bicicleta, do cara de bicicleta olhando pra moto, e assim vai até escalar, até chegar no helicóptero. E é de fato uma realidade. Mas eu fiquei pensando se eu sou consciente o suficiente para entender que nesse lugar que eu estou é um lugar extremamente abençoado. É um lugar extremamente bom. Tenho meus desafios? Tenho os meus desafios. Eu até falei pra ele, falei, cara, depende muito do aspecto que você tá falando sobre sucesso. Aí, por mais que ele falou, aí ele descreveu os aspectos, eu falei, cara, mas tem muita coisa que eu ainda quero conquistar, tem muita coisa ainda que eu pretendo ter, tem muita ainda coisa que eu busco na minha vida como sonho. Aí eu falei, mas eu tenho uma vida tranquila, não significa que eu cheguei no auge. Porque quando eu penso em auge, até principalmente na pergunta que ele fez, eu penso muito num pico, né? Tipo assim, a nossa vida ela é muito cheia de altos e baixos. Eu acho que um auge é meio que um pico dessa vida, desses altos e baixos, né? Vamos dizer assim. Eu só falei, não, cara, hoje eu sou muito grato. Eu nem usei esse termo de ser muito grato, eu só falei assim, cara, hoje eu entendo que minha vida ela é muito linear. Assim, ela é muito linear, ela é muito, vamos dizer assim,
tranquila nesses aspectos físicos, né, que giram em torno da vida do ser humano, né? Dinheiro, moradia, alimentação. Pô, eu não passo necessidade de comida, eu não passo necessidade de ter uma roupa, eu não passo necessidade, pô, de ter um veículo para me levar, eu não passo necessidade de ter para viajar, eu consigo juntar minha grana e por ano fazer uma viagenzinha. Então, nesse aspecto, eu acho que minha vida é muito linear. E talvez, mas se vai até isso para você que essa é uma pessoa que vai assistir, vamos ver se vai chegar até aqui. Talvez o seu ápice seja você ter essa tranquilidade ao ponto de você perceber a sua vida como algo mais linear e mais tranquilo. Eu percebo que muitas pessoas alcançam isso mais na velhice, né? Viver aquele marasmo da rotina. E hoje eu vivo muito isso, de tipo assim, eu tenho meus desafios, tenho, porque sou jovem, pô. Apesar de ter 36 anos, eu sou jovem. Me considero jovem. Tenho os meus desafios dessa idade, tenho minhas crises, mas num apanhado geral, se eu for olhar de fora, pensando num contexto maior, num contexto macro, num contexto do bairro onde eu moro, dos amigos que eu fiz durante a minha vida, talvez eu esteja num lugar, volta a falar, um lugar abençoado, porque é um lugar de tranquilidade e de linearidade, não sei se nem existe essa palavra, mas de um lugar linear e calmo, entende? Cara, todos os seres humanos, aí, principalmente que se envolvem em relacionamentos, se envolvem no mercado de trabalho, vão ter os seus desafios em cada área dessa. Por dentro do casamento tem seus desafios, dentro do âmbito profissional tem seus desafios, mas isso não significa que a gente não deva olhar para o nosso passado e por mais que a gente tenha subido um degrau, eu acho que a gente tem que olhar já com um coração mais grato, com uma mentalidade mais positiva e pensar que o que a gente está vivendo no momento é sim, em algum nível, uma progressão. Então, se eu pudesse fechar e trazer uma conclusão para esse pensamento, porque eu não escrevi nada, de verdade, não escrevi nada, estou em live aqui, só estou pensando sobre, se eu pudesse fechar esse pensamento que eu sei que ficou com várias partes abertas aí, seria da gente, em algum momento na nossa vida, parar e olhar de fora, como um telespectador e olhar e ver a linha do tempo da nossa vida e pensar assim, cara, de fato eu avancei em alguma coisa. Ou até mesmo essa análise de fora, se a gente trouxer para uma análise de fora, a gente olhar para a nossa vida e tiver alguma crítica, algo a pontuar, até isso vai ser motivo de crescimento, que a gente vai poder olhar e falar assim, caraca, mano, eu poderia ter tomado tal atitude aqui, eu poderia ter agido melhor agir de uma forma melhor nesse momento aqui da minha vida. Eu mesmo, profissionalmente, tem várias coisas, cara, tipo assim, eu acho que 70% da minha vida profissional eu me arrependo e 30% é ok, tá ligado? Então, hoje, muito hoje, eu tenho feito essa análise para minha vida profissional, no caso, um aspecto, né, da minha vida profissional e falado assim, caraca, eu poderia melhorar aqui. Quando eu digo poderia, que eu devo melhorar aqui, devo melhorar ali. Naquela ocasião, eu poderia ter agido dessa forma, porque isso é saudável e isso traz um aspecto de gratidão também. Pô, eu tô tendo consciência, pelo menos eu tô tendo consciência de olhar para o conglomerado da minha vida e poder observar e pontuar coisas que vão me fazer melhorar e vão me fazer ser uma pessoa melhor para o futuro, tá ligado? Então, fechando, eu acho que essa seria a dica. Tenta sair um pouco da sua própria vida, como se fosse um corpo desalmado, sem alma, sem espírito, você sair da sua vida e tentar analisar todos esses âmbitos e aspectos que giram em torno da nossa vida, né? E tentar observar, olhar e melhorar. E também ser grato por tudo que fez com que a gente já chegasse onde a gente chegou, tá ligado? É isso que eu tenho pensado, cara. E ele me fez refletir, ter essa reflexão toda que é sempre importante você sair um pouco mais maduro desses questionamentos que a vida traz pra você, né? Porque se ele perguntou, eu não acho que nada é em vão. Acho que foi uma oportunidade de eu refletir sobre.